Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado vocês que prepararam aqui essa nossa meditação. O tema que me foi dado para esta palestra é a importância da família no plano de Deus. O que equivale a dizer? O que equivale a dizer que a família é uma instituição querida por Deus. Estão reclamando que o som está um pouco baixo, mas o pessoal aqui já está providenciando para melhorar para vocês, ok? Então, a família, uma instituição querida por Deus. O que equivale a dizer que a família é sagrada. Muito importante você entender isso. O que quer dizer que a família é sagrada? Quer dizer que é uma instituição divina. Não é uma instituição criada pelos homens, como todas as instituições humanas. Não. É uma instituição criada por Deus. Então, nunca vai acabar. Porque o homem não tem poder de destruir aquilo que Deus faz. Só Deus. Então, guarde isso, a família é sagrada. É uma instituição divina. O Papa João Paulo II, em 1994, que foi um ano internacional da família, ele escreveu a Carta às Famílias. E ali ele fala coisas maravilhosas. Eu quero usar um pouco dessa reflexão do Papa João Paulo II. Uma das coisas que o Papa diz é o seguinte: a família é insubstituível. Não tentem substituir a família que Deus criou, o homem unido com a mulher, com seus filhos. Não tentem substituir por outra coisa, porque vai prejudicar a humanidade. Ou seja, a família foi querida por Deus como a base. Esse rincão aqui, vocês estão vendo essas colunas de ferro. Se a gente cortar essas colunas, cai o teto na nossa cabeça. Se a gente cortar a família que Deus instituiu, a humanidade desaba. Estou entendendo essa comparação? A igreja diz que a família é a célula máter da sociedade, célula mãe. Você sabe que nosso corpo é formado de células. Quando uma célula começa a enlouquecer, o que acontece? É o câncer. O câncer é uma célula que, na linguagem popular, enlouqueceu. Então o tecido vai morrendo. Se a família for morrendo, o organismo vai morrendo, a humanidade vai morrendo. Ok? E o Papa então chamou a família de santuário da vida. Eu até escrevi um livro, já faz tempo, já tem aí pelo menos acho que uns 15 ou 20 anos. Família é santuário da vida. Porque o Papa João Paulo II colocou esta palavra. Eu queria que vocês entendessem o significado disso. Família, santuário da vida. O que quer dizer um santuário? Santuário é uma palavra que vem do grego, que vem do santus e ário. Ário quer dizer lugar. Então, por exemplo, armário, lugar de você colocar armas. Vestuário, colocar vestes. Santuário, você colocar coisas santas. Então nós temos aqui o santuário do Pai das Misericórdias. É um local santo. O Papa chama a família de santuário da vida. Ou seja, o lugar sagrado da vida. Então, para que a vida humana existisse, Deus preparou um santuário para a vida existir. Esse santuário tem nome: família. É na família que você é gerado, é na família que você nasce, é na família que você cresce. Depois você se casa e constitui a sua família, e é na família que você morre. Eu tenho pena de quem não tem família, porque fica desamparado. Eu fui casado 40 anos. Minha esposa morreu quando nós completamos 40 anos de casado.
Mas quando ela morreu, na hora da morte dela, estávamos eu e os meus 5 filhos ali junto com ela. E não faltou nada para ela, nunca, graças a Deus. Porque ela tinha uma família. Entende? Tem muita gente que morre desamparado, jogado às vezes num asilo, porque não tem uma família. Vocês sabem que cresce hoje no mundo a eutanásia, matar a pessoa antes da morte natural. Isso está sendo legalizado na Bélgica, na Holanda, na Suíça, sem falar do suicídio assistido. A Bélgica e a Holanda fazem 4, 5 mil eutanásias por ano legalizada. O Estado autoriza a família a matar a pessoa, ou a própria pessoa pedir a sua morte antecipada. Tudo isso fere a família, ok? Então, primeiro conceito que eu gostaria de deixar bem claro: a família é insubstituível. Agora, que família? Hoje estão falando em famílias alternativas. Não, só existe para nós cristãos uma família. É aquela que está na Bíblia, nas primeiras páginas da Bíblia. Deus criou o homem, viu que o homem sozinho não era feliz, não é bom que o homem esteja só, e Deus disse para o Adão: vou te dar uma ajuda adequada. Essa palavra é muito interessante que está lá no livro do Gênesis. Vou te dar uma ajuda, primeiro, ajuda, segundo, adequada. Não vou te dar qualquer coisa, não. Vou te dar uma ajuda adequada. Quando você vai fazer um terno, né? Então você pega um terno ajustado, direitinho, né? Adequado, que serve para você. Ok? Deus nos dá uma pessoa que nos ajuda. E como a mulher ajuda o marido? Você olhar, por exemplo, lá no livro da sabedoria, no livro do Eclesiástico, capítulo 26, o livro do Eclesiástico diz assim: feliz o homem que tem uma boa mulher, porque ela vai dobrar os anos da sua vida, vai trazer paz e alegria ao seu coração. Está no livro do Eclesiástico. A boa mulher, ela dobra a vida do marido, com seu amor, com seu carinho, com a sua fidelidade. A ajuda que ela dá ao marido nas horas difíceis da vida, nas horas mais difíceis da minha vida, a pessoa que mais me ajudou foi minha esposa. Mais do que um padre, mais do que um médico, mais do que um psicólogo, aquela pessoa do seu lado que te ama, que te conhece e que fala: vamos em frente, estamos juntos. Entenderam? Essa ajuda adequada que Deus dá a nós. E aí Deus criou Eva, tirando Eva da costela do Adão, né? Isso é muito significativo. Santo Agostinho fala: por que Deus não tirou um pedaço do calcanhar de Adão para fazer Eva, e nem tirou um pedaço da cabeça? Por que Deus tirou um pedaço da costela? Isso é muito bonito. A costela protege o coração, não protege? Se você tomar uma pancada aqui, se não tiver a costela, você morre, porque bate no coração. A costela não deixa quebrar o coração. Então Deus tirou um pedaço da costela. Santo Agostinho diz: porque a mulher não devia ser nem chefe do homem e nem escrava, ser pisada, mas ser companheira, ser ajuda adequada. Tirou daqui do lado. Esse simbolismo bíblico bonito do Gênesis que a gente tem que entender, né? Mas o mais interessante, o que dá o fundamento ao casamento, de onde surge a família, é o que Deus disse para Adão e Eva. Ele criou Eva, levou Eva para o Adão. Adão ficou emocionado. Por que Adão ficou emocionado? Porque Deus já tinha dado para o Adão todas as coisas. Deus chamou Adão e disse: Adão, dê nome a todas as coisas. Dar nome na Bíblia significa tomar posse, é meu. Então Adão deu nome ao cachorro, à vaca,
Aí, ele não achava nenhum daqueles seres que pudesse conversar com ele. Quando ele viu Eva, igual a ele ficou emocionado. Então diz ali a Bíblia, Gênesis 2, 23, 22, ele disse a Deus: agora sim, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Agora sim, agora eu tenho alguém como eu. Ela vai se chamar mulher. Engraçado, ele tinha dado nome a tudo, deu nome a ela também. Ele não chamou ele de Eva. Adão chamou ela de mulher. Por quê? Porque mulher no hebraico é o feminino de homem. Homem é ish, I-S-H. Mulher é I-S-H-A, isha. Vai se chamar mulher. Eu acho que foi a primeira declaração de amor que o universo ouviu. Agora sim, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos, carne da minha carne, vai se chamar mulher. E aí Deus entra. Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção agora. Deus entra e institui o casamento. Deus diz para os dois: por isso o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher, não a outro homem, se une à sua mulher, e sereis uma só carne. Aí Deus, gente, instituiu o casamento e de certa forma a família. Aí está a raiz, a base do casamento. Deus uniu o homem com a mulher. Depois Jesus vai dizer lá na frente para os fariseus: não separe o homem o que Deus uniu. Presta atenção, o que Deus uniu. Às vezes Deus não une, né? A gente sabe que existem os casamentos que o tribunal da igreja declara que foram nulos. A igreja não anula casamento, mas a igreja declara que alguns casamentos não valeram, não aconteceram. Por quê? Porque também a gente sabe que um casamento, para ser válido, tem que ter um consentimento pleno. Alguém que se casa enganado, alguém que se casa com medo, alguém que se casa chantageado, casamento não vale. Não vale. Então o tribunal, depois que analisa, ele pode dizer: olha, o casamento de vocês nunca existiu, vocês nunca foram casados. É a declaração de nulidade. Mas se foi válido, ninguém pode separar, nem o Papa. Porque não pode separar o que Deus uniu. Aí que eu digo a vocês, essas coisas que são sagradas. O casamento é sagrado, porque é Deus que uniu o casal. Por isso que a gente vai à igreja, diante do ministro de Deus, diante da comunidade, diante dos anjos e dos santos, que estão presentes em toda parte, nós nos unimos. Mas ali tem que ter o consentimento pleno, né? Eu quero me casar com essa pessoa, ela quer comigo, não estou enganado, não estou iludido, não estou chantageado, não estou com medo, quero porque quero. Sei que ele tem defeitos, sei que ele é pobre, sei que ele é rico, sei que ele é... eu quero. Bom, então tudo bem, então Deus une. Quando há o consentimento pleno, sem constrangimento da liberdade, então Deus une. Ok? E aí é que está a parte mais importante do casamento, a unidade. Deus diz para o casal: sereis uma só carne. Aí está a base, gente, do casamento e da família. O casal que não entendeu isso, nunca vai ser bem casado. Sereis uma só carne. O que quer dizer a palavra carne na Bíblia? Carne na Bíblia quer dizer pessoa humana, humano. Jesus disse lá no Horto das Oliveiras, né, para os apóstolos: vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ou seja, o humano, o nosso lado humano é fraco. Então quando Deus diz para o casal: sereis uma só carne, Deus está dizendo: vocês vão ser unidos como pessoa humana. Vocês não vão ser dois, vocês vão ser um. Vai ser uma unidade profunda, né?
eu costumo comparar com a unidade do café com leite. Até eu costumo brincar com a Tânia e o Rubão formam um café com leite. Eles falam isso, nós somos o café com leite. Por que o café com leite? Se você pegar meio copo de café e meio copo de leite e você misturar, dá o café com leite, né? Você consegue separar o café com leite depois? Não consegue. Por quê? Porque formou um só café. Você não separa mais, nem por centrifugação, nem por evaporação, nem por eletroforese, nem por, não sei, catalisação. Você não separa mais. Por quê? Porque formou um novo produto. É isso que Deus quer do casamento. Deus quer o seu casamento como um café com leite. O café está inteirinho lá dentro, o leite está inteirinho lá dentro, não perdeu nada, mas estão unidos. Vocês fazem tudo junto, choram junto, compram as coisas juntos, vendem as coisas juntos, vivem uma vida junta. O que mata muito o casamento, e consequentemente mata muito a família, é que o marido faz as coisas sozinho, a mulher faz as coisas sozinhos, e daqui a pouco eles vão se separando. Não, o casal tem que ser unido. Não é? Nós, quando a gente vai se casar, a gente fala lá no altar: eu te recebo como minha mulher, minha esposa, prometo ser-lhe fiel, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. O Nelson Correia acrescenta: na gordura e na magreza. Eu diria, na tristeza e na alegria, né? Não sei, a gente pode multiplicar isso daí. O casal, de acordo com Deus, é um casal unido, na dor, na alegria, na saúde, na doença, não importa. Não importa o que vier pela frente, nós vamos estar unidos. E tem uma coisa importantíssima para isso, gente. Como Deus é bom, Deus nos deu uma graça especial, que se chama sacramento do matrimônio. Vocês sabem o que são os sacramentos, né? São 7. O que é um sacramento? É uma ação direta de Deus, diferente do sacramental. A teologia usa até expressões diferentes. Para o sacramento, a teologia fala ex opere operato. Para o sacramental, fala ex opere operantis. O que significa isso? No sacramento, é Deus que opera. Por exemplo, quando o padre te perdoa dos pecados, é Deus que perdoa. Não importa se aquele padre é mais santo, mais culto, menos culto, não importa. É Deus que perdoa. Se você se confessar com o Papa, ou se você se confessar com qualquer outro padre de verdade, o perdão é o mesmo. Porque ele não vem do Papa e não vem do padre, ele vem de Deus. Entenderam? O padre que consagra, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Não importa se esse padre é santo ou não é santo, se ele é padre, acontece a consagração. Porque a ação sacramental é uma ação de Deus, diferente do sacramental. O sacramento, por exemplo, a gente usa uma medalhinha no pescoço, né? Você usa. Quando é que isso aqui tem efeito? Se eu tiver fé. Entendeu? Se eu usar essa medalhinha aqui, eu uso a medalhinha aqui de Nossa Senhora das Graças, o crucifixo e o Agnus Dei. Eu acredito que isso aqui é um sinal sagrado de Deus, que me protege das tentações, dos acidentes. Então, isto age, porque eu acredito, eu tenho fé. Diferente do sacramento. O sacramento, se você receber a hóstia com fé ou sem fé, você recebeu Jesus. Porque Ele está ali, independente de você. Compreendeu? Então, Deus nos deu a nós, casados, o sacramento do matrimônio. Assim como deu para o padre o sacramento da ordem. Veja que coisa bonita. O padre tem uma missão dificílima. Ele abre mão do casamento, ele faz voto de pobreza, de obediência, de castidade. Ele vive
100% para o povo de Deus. É difícil isso. Então ele recebe uma graça especial, o sacramento da ordem, para ele poder suportar essa luta. Nós também temos uma luta difícil. Não é fácil viver casado, não. Você tem defeito, a esposa tem defeito, surgem conflitos. Depois temos os filhos, educar os filhos, manter a família. Tem as doenças, tem os problemas. Todo mundo que é casado sabe, não precisa eu explicar. Então Deus nos dá uma graça especial, sacramento do matrimônio, para que vocês aguentem a barra. Por que muita gente não fica casado muito tempo? Porque despreza essa graça. E desprezar a graça de Deus é uma ofensa a Deus. Se eu quiser te dar um presente, você vai dizer não para mim? Duvido. Se você disser não, uma pessoa que quer te dar um presente, não, não quero seu presente, é uma ofensa, não é? Mas o que muitos católicos hoje fazem? Deus quer dar um presente para você no seu casamento. Não é uma geladeira, não é uma televisão, não é uma casa, é muito mais. Deus quer te dar a sua graça especial, específica para o estado de vida casado. E você fala, não quero. E vira as costas, eu só vou fazer uma festinha lá na minha casa, lá no meu sítio, e não quero saber do sacramento da graça. Ou às vezes não se prepara para isso. Entende? A família depende de tudo isso. Uma família bem constituída é uma família que começou bem no namoro, começou bem no noivado, depois de casado. Sabe, eu já escrevi 9 livros só sobre a família. Por quê? Porque faz 50 anos que eu prego para jovens, para casais, desde que conheci o Padre Jonas há 50 anos atrás, 49 anos atrás. Então eu escrevi um livro sobre namoro, problemas do namoro, família santuário da vida, problemas de casamento, vida sexual dos solteiros e casados, educar os filhos pela conquista e pela fé. Por que tudo isso? Porque tudo isso tem a ver com a família, que é a instituição básica da humanidade. Sabe, Deus me deu uma graça, poder andar por esse Brasil inteiro, até para fora do Brasil, pregando sobre família. Estive até no Japão com o Padre Jonas, pregando sobre família. Mais de 10 vezes nos Estados Unidos, mais de 10 vezes em Portugal, em outros países. Uma graça que Deus me deu, de levar isso que eu estou colocando aqui. E nós temos que defender a família, porque a família está sendo hoje ameaçada. Nesse livro que eu escrevi, eu coloco aqui um capítulo que eu chamei As Ameaças à Família. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque aqui nós estamos tratando de família. Então nós temos que entender as ameaças que a família sofre. Quais são essas ameaças? Bom, o Papa João Paulo II, que foi sempre um defensor, né, muito firme da família, ele fala muitas coisas, que eu queria ler algumas coisas para vocês, né? Por exemplo, o Papa diz assim, quando ele fala aqui, primeiro quando ele fala da família, eu vou só retomar um pouquinho antes, para a gente entender por que a família é esse projeto importante de Deus. O Concílio Vaticano II, num documento chamado Gaudium et Spes, número 47, ele diz assim, a salvação da pessoa e da sociedade, notem bem, a salvação da pessoa e da sociedade humana estão intimamente ligadas à condição feliz da comunidade conjugal e familiar. Não sei se vocês entenderam, a salvação da pessoa e da sociedade depende do casamento e da família. Gaudium et Spes, número 47, do Concílio Vaticano II. Depois, o nosso catecismo, no parágrafo 2205,
O nosso catecismo diz assim: a família é vestígio e imagem da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que coisa bonita que o catecismo da igreja diz. A família é sinal da Santíssima Trindade. Então veja que coisa bonita, meus irmãos. Quando Deus criou cada um de nós, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Está na Bíblia, não é? Por isso que nós temos inteligência, liberdade, vontade, memória, consciência que os animais não têm. Porque eles não foram criados à imagem de Deus. Nós fomos. Mas não é só nós, a família também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Quando o catecismo diz que a família é um sinal, é um vestígio da Santíssima Trindade, está dizendo que nós somos criados à imagem da Santíssima, a família é criada à imagem da Santíssima Trindade. A comunhão de amor que existe na Santíssima Trindade, o amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse amor Deus quer que reproduza na família, entre o pai, mãe e os filhos. Olha que coisa bonita. Por isso que São Paulo, quando São Paulo fala do sacramento do matrimônio, São Paulo diz assim: é grande esse mistério. Por que grande esse mistério? Porque São Paulo fala assim: é sinal da união do Cristo com a igreja. Cada homem e mulher que se une na terra pelo sacramento do matrimônio simboliza a união de Cristo com a igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, o que São Paulo diz para os maridos? Maridos, amai as vossas esposas, como o Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por que o Cristo foi à cruz? Cristo foi à cruz pela igreja, a sua esposa. Por isso São Paulo fala: maridos, eu quero que vocês amem a esposa igual o Cristo amou a igreja. Está disposto a ir até a cruz por ela. E a esposa também. É o paralelismo bíblico, né? Está falando para um, está falando para o outro. Deus quer também que as esposas tenham o amor pelo esposo que a igreja tem por Cristo. Cristo amou muito a igreja, foi até a cruz por ela, mas a igreja também amou Cristo e ama a Cristo. Quantos e quantos mártires na história da igreja, não é? Quantas e quantas pessoas derramaram o seu sangue por causa da igreja. Eu lembro de uma história, né, de um cardeal da Tchecoslováquia, que se chamava František Tomášek. Teve preso nos cárceres comunistas, quando o comunismo não tinha caído aí, antes de 1989, e aqueles países todos eram países da cortina de ferro, né? A Alemanha Oriental, Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, etc. E os comunistas prendiam os padres, prendiam os bispos. Então esse cardeal chamado Tomášek ficou preso 20 anos nas cadeias comunistas. E quando o comunismo caiu, a Tchecoslováquia se libertou, ele foi libertado. E um repórter perguntou para ele: cardeal, o senhor não se sentiu humilhado, aniquilado, preso 20 anos? O senhor é um príncipe da igreja, um cardeal? Ele diz: meu amigo, não senti nada disso. E aqui ele disse uma coisa muito importante que nós todos temos que guardar. Ele disse: quem quer servir a igreja pode fazer 3 coisas pela igreja. Pode trabalhar pela igreja, é importante. Mas quem reza faz mais ainda. E quem sofre faz tudo. Rezar, trabalhar e sofrer pela igreja. Não é o que o Cristo fez? O Cristo trabalhou pelo reino de Deus, rezou pelo reino de Deus e sofreu pelo reino de Deus. Então o cardeal diz para o repórter: eu não pude trabalhar, mas eu pude rezar e eu pude sofrer pela igreja. Que bonito, né? Então a igreja, ela também, como esposa de Cristo, ela sofre por causa do Cristo, ela trabalha, ela é fiel a Cristo. Bom,
e aí uma outra coisa que é importante a gente entender. Eu entro já aqui na questão das ameaças. Eu quero só completar um raciocínio antes de entrar aqui. A igreja ensina que o casamento do homem com a mulher, ele tem a ver então com a união do Cristo com a igreja. Por que que quando um casal rompe, se divorcia, por que disse o Papa João Paulo II que o casal de segunda união, ele não pode comungar? O Papa João Paulo II disse isso no documento Familiares Consórcio número 85. Por quê? O Papa diz, é porque esse rompimento do casal é como se quebra a aliança do Cristo com a igreja, porque ele é um sinal da aliança do Cristo com a igreja. Quando ele quebra essa aliança aqui embaixo, ele quebra esse sinal, entende? Como você, por exemplo, você pega a bandeira do Brasil e coloca fogo na bandeira do Brasil, você ofende o Brasil, porque a bandeira simboliza o Brasil. Quando você quebra o casamento e parte para uma segunda união, não legalizada na igreja, você de certa forma fere o sinal da aliança. O Papa João Paulo II, quem coloca isso na Familiares Consórcio, por isso que eu falo aqui, ok? Sem nenhum sentido de querer magoar ninguém, é o que o Papa colocou. Bom, outra coisa, como o casamento, ele vem simbolizado na união do Cristo com a igreja, ele tem 3 características que vêm da união do Cristo com a igreja. Quais são essas características? Primeiro, dá até para fazer uma sigla, para você não esquecer, FIF. O primeiro F é o F da fidelidade, indissolubilidade e fecundidade. Fidelidade, indissolubilidade e fecundidade. Isto vem do Cristo com a igreja. Por quê? O amor do Cristo para a igreja é um amor fiel. Cristo é fiel à igreja, a igreja é fiel a Cristo. Então, marido e mulher devem ser fiéis um ao outro. A indissolubilidade, a não separação. O Cristo nunca abandona a igreja nunca abandona o Cristo. Pode um ou outro padre, um ou outro bispo abandonar a igreja, mas a igreja como um todo não abandona o Cristo. A igreja é indissolúvel na sua união com Cristo. E terceiro, a igreja é fecunda, porque pelo batismo nascem os filhos da igreja, não nasce? Quem é que é filho da igreja? Quem que é cristão? É aquele que é batizado, se torna filho de Deus, porque passou a fazer parte do corpo de Cristo. Então a igreja é fértil. Então a igreja quer que os casais sejam férteis, a fertilidade. Sabe, gente, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. O mundo de hoje está com medo de ter filhos, muito medo. O Papa João Paulo II, no ano 2000, no Jubileu das Famílias, o Papa João Paulo II falou muito essa frase para os casais: casais cristãos, não tenham medo da vida. Casais cristãos, não tenham medo da vida, porque a vida é uma bênção. O filho é um dom de Deus, mas parece que nós começamos a ver esse dom como maldição. Ah, não quero, sai para lá. Olha, eu quero ler aqui o que diz o salmista no Salmo 126, 127, né? O salmista diz assim uma coisa bem clara para nós. Ele fala assim: vede, é Salmo 126, versículo 3, vede, os filhos são um dom de Deus. Dom, gente, é uma graça, é um presente. Os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa, o fruto das entranhas, uma recompensa. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude.
Feliz o homem que assim encheu a sua aljava, não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. O que é aljava? Aljava é aquela bolsa que o guerreiro enche de flecha aqui atrás. Se o guerreiro não tiver flecha, ele está roubado, porque sem flecha ele não tem defesa e nem tem ataque. Então o salmista compara os filhos com um guerreiro que encheu a sua aljava de graça, de dons. Sabe, gente, eu acho que eu preciso dizer isso daqui. Nós tivemos 5 filhos. Claro, a igreja não vai falar para você quantos filhos você deve ter. A igreja não vai falar para você quantos filhos você deve ter. A igreja fala que a gente tem que se guiar pela paternidade responsável. O que é a paternidade responsável? Paternidade responsável quer dizer o seguinte: o casal deve ter todos os filhos que puder ter, que puder educar bem, que puder criar bem. Ok? Eu posso ter 10, tenha 10. Eu só posso ter 1, tenha 1. Mas o que a igreja não quer? Que o critério para decidir isso seja nem o egoísmo e nem o comodismo. Não quero filho não, porque filho dá trabalho, eu tenho que passar a noite em claro, não sei o que, é o comodismo. Ou então o egoísmo, filho não, porque eu quero comprar uma casa na praia, eu quero comprar meu sítio, então filho não. E você põe o filho em segundo lugar. Você faz seu filho ser menos importante do que seu carro, sua casa na praia, seu sítio, não sei aonde. E esse filho é filho de Deus. Não tem nada nesse mundo que se compare a uma vida humana. Vocês sabem que no céu não nasce criança, né? Lembra quando Jesus contou aquela parábola? Os fariseus perguntaram para ele: Senhor, essa mulher aqui, casou com 7 irmãos. Casou com o primeiro, morreu. Casou com o segundo, morreu. Casou com o terceiro, morreu. Casou com o sétimo morreu. E depois a mulher também morreu. Senhor, com qual deles essa mulher vai viver casada lá no céu? Jesus disse: nenhum. No céu não tem casamento. No céu ninguém casa mais. Vocês vão ser como anjos. Não nasce criança no céu. Então quem é que vai habitar o céu? Somos nós. É os nossos filhos que vão ser cidadãos do céu. Então, gente, a igreja está ao lado da vida. A igreja é a favor da vida. Não tenha medo da vida. Sabe, aqui a gente podia gastar 1 hora falando da questão da demografia no mundo, a quantidade de gente no mundo. Gente, não é verdade que um país que tem muita gente é um país que fica pobre. Não é verdade. Eu vou dar aqui um dado bem rápido para vocês entenderem. O Japão tem 330 pessoas por quilômetro quadrado. Sabe quantas pessoas tem no Brasil por quilômetro quadrado? 20. O Brasil é um país desabitado. O Brasil só tem muita gente aqui no litoral. Você vai para o interior do Brasil, Mato Grosso, Amazonas, é uma pessoa por quilômetro quadrado às vezes. Você sobe num avião aqui em São Paulo, anda 3 horas de voo até chegar lá em Fortaleza, não sei o quê. O que você vê embaixo? Só terra, terra, terra. De vez em quando aparece uma cidadezinha. E o que está acontecendo hoje no mundo? Está acontecendo no mundo que o mundo está envelhecendo. O Brasil, no ano 2030, não falta muito. O Brasil, mais 10 anos, ele vai dobrar o número de velhos. E vocês sabem que o velho pesa na sociedade. Por quê? Porque o velho não trabalha mais, ele é aposentado. Ainda recebe, porque ele tem direito de receber, ele trabalhou a vida inteira. E ele fica doente toda hora. E vai para o hospital toda hora. E quem é que tem que pagar isso? É a Previdência Social. E cadê dinheiro?
Por que a Previdência Social no Brasil está com um rombo de 300 bilhões de reais? Porque a Previdência não recebe o dinheiro suficiente que tem que gastar. Então, qual é o jeito que os demógrafos ensinam sobre isso? Precisa ter força jovem, trabalhando, pagando a Previdência, para que possa haver esse equilíbrio. O mundo inteiro hoje está preocupado com isso. Todos os países da Europa estão fazendo campanha para aumentar a natalidade, até o Japão. Até o Japão. Eu li esses dias que o ministro da Economia do Japão está dando de graça para os namorados irem namorar nas lanchonetes japonesas, para ver se aumenta o número de casamentos no Japão e o número de crianças que nasce. Chegou a esse ponto. São 5 bilhões de ienes que o ministro da Economia do Japão está gastando nisso, para ver se aumenta a natalidade no Japão, e não consegue. Bom, só para completar esse item, o Brasil, qualquer país, para manter a população, tem que ter 2,1 filhos por mulher. Por quê? Morre o casal, se o casal deixou 2 filhos, mas tem aqueles que não se casam, ou tem aqueles que não têm filhos, que vão morrer, não vão deixar herdeiro. Então, por isso que a média é 2,1. Quantos países no mundo hoje têm 2,1 filhos por mulher? Na Europa, nenhum. Na América, nenhum. Só quem tem 2 ou mais filhos por mulher, na Ásia e na África. Por que os muçulmanos estão tomando conta da Europa? Por que os africanos estão tomando conta da Europa? Por que os chineses, etc., estão tomando conta da Europa? Porque não nasce mais europeu. E a Europa precisa de gente para trabalhar. Estão entendendo? E o nosso Brasil também. Qual é o índice do Brasil? O índice do Brasil é 1,7 filhos por mulher. Nós precisaríamos de, no mínimo, 2,1 para manter a população. Isso equivale a dizer o quê? A população do Brasil já vai começar a diminuir. Esse país gigantesco, vazio, está ficando sem gente em alguns lugares. O litoral é cheio de gente, mas você vai para dentro. Bom, estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: a igreja é sábia, a igreja é douta, a igreja é santa. Quando a igreja fala para os casais, não tenham medo da vida, é para não ter medo da vida. Ah, mas eu tenho medo, eu não sei o que vai ser dos meus filhos. Aí Deus pergunta a você: e onde é que está a sua fé? A sua fé só existe quando você está lá dentro da igreja? A sua fé só existe quando você reza o terço? A sua fé não existe quando você cria seus filhos? Quando você vive a sua vida matrimonial? Gente, a gente reza para ter fé, a gente reza para ter força, para enfrentar os problemas da vida, entenderam? Bom, vamos virar a página. Eu quero colocar um pouco daquilo que eu falei agora, as ameaças que a família sofre. Bom, o Papa João Paulo II colocou aqui uma coisa muito importante que eu queria colocar para vocês. Citação do Papa João Paulo II, na Carta às Famílias que eu falei de 1994. Escutem só: nos nossos dias, infelizmente, vários programas sustentados por meios muito poderosos parecem apostados na desagregação da família. Vou repetir: em nossos dias, vários programas sustentados por meios muito poderosos. Quem são esses meios muito poderosos? São instituições internacionais, a própria ONU, a Fundação Rockefeller e outras fundações, parecem apostados na desagregação da família. Às vezes até parece que se procure, de todas as formas possíveis, apresentar como regulares e atraentes situações que de fato são irregulares. Bom, e o Papa vai colocando aqui outra coisa. No contexto da civilização,
do desfrutamento da vida, né, regalada, a mulher pode tornar-se para o homem um objeto, o filho um obstáculo para os pais, a família uma instituição embaraçante para a liberdade dos membros que a compõem. Então, o Papa faz um raio-x das ameaças à família. Aqui não dá tempo de eu ler tudo, nem quero ler tudo, mas uma das coisas que o Papa colocou, que preocupou muito o Papa em 94, foi o seguinte: em 1994, o Parlamento Europeu, que congrega uns 30 países da Europa, todos nós conhecemos, né? Ele considerou juridicamente válido o casamento de pessoas do mesmo sexo. O Papa João Paulo II imediatamente emitiu um parecer e disse o seguinte, vou ler para vocês, foi em fevereiro de 1994, o Papa diz assim: não é moralmente admissível a aprovação jurídica da prática homossexual. Ele está falando da prática, não está falando da tendência. Ser compreensivos para com quem peca e para com quem não é capaz de libertar-se dessa tendência, não significa abdicar das exigências da norma moral. Não há dúvida de que estamos diante de uma grande e terrível tentação. Que tentação é essa? O Papa João Paulo II dizendo, no dia 20 de fevereiro de 1994, a tentação de querer tornar juridicamente válido o casamento de um homem com um homem, ou de uma mulher com uma mulher. Por que o Papa coloca isso como uma ameaça à família? Porque quando você cria uma família que não é de acordo com a família de Deus, você enfraquece a família de Deus. Por que é proibido você ter dinheiro falso? Se você for pego com uma nota falsa, você pode ser preso. Por quê? Porque o dinheiro falso, ele enfraquece o dinheiro verdadeiro. Entenderam? Então, a família que não é de acordo com o princípio de Deus, a gente respeita quem quer viver assim. Não estou falando aqui de questão de homofobia, nem questão de... Não, estou falando o seguinte, quem é cristão tem que saber o que Deus ensina, sem brigar com ninguém. Ok? Esse é um ponto que o Papa colocou. Outras questões que ele coloca, que a gente sabe muito bem, né? Por exemplo, hoje todos nós, eu acho que sabemos da questão da ideologia de gênero. Essa ideologia de gênero, ela foi articulada num congresso que houve na China, em 1995, sobre a mulher, lá atrás. Lá surgiu essa ideologia de gênero. Com que objetivo? Objetivo de destruir a família cristã. Isso é bem claro. E o que propõe essa ideologia de gênero? Não existe sexo. Você não é homem nem mulher. Você assumiu que você é homem. Você assumiu que você é mulher. Mas não existe, quer dizer, despreza, inclusive, a constituição física e a constituição psicológica. É um absurdo. Isso ensina para a criança, em muitas escolas hoje do mundo, você não é menino e nem menina, você é criança. E você vai escolher seu sexo depois que você for grande. E você pode fazer até uma cirurgia se você quiser. Quer dizer, isso é radicalmente contra o plano de Deus. Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Sereis uma só carne. Então, a ideologia de gênero é uma ameaça terrível à família, né? Porque cria, se não existe mais homem, não existe mais mulher, então não existe mais casamento de homem com mulher. Então onde é que fica a família que Deus instituiu? Esse é o problema, tá? Então, essa é uma outra questão. Bem, agora eu queria só colocar uma coisa muito interessante. Nesta conferência que houve na China, em 1995, sobre a mulher, que foi patrocinado pela ONU, prestem bem atenção, o Vaticano mandou uma comitiva.
E foi chefiando essa comitiva uma doutora, uma advogada americana, chamada Mary Ann Glendon. A senhora Mary Ann Glendon, ela participou da conferência na China com outras pessoas do Vaticano, e lá, né, ela contou algumas coisas que aconteceu. Em 1997, quando o Papa João Paulo II esteve a última vez aqui no Brasil, houve, o pessoal mais velho lembra, houve no Rio de Janeiro um congresso teológico pastoral sobre a família, com 2.000 teólogos do mundo inteiro. O Papa João Paulo II encerrou o congresso, foi patrocinado pelo Conselho Pontifício da Família do Vaticano, cujo prefeito era o cardeal Lopes Trujillo, que já morreu. E nesse congresso de 1997, no Rio de Janeiro, a doutora Mary Ann Glendon, esta advogada americana que representou o Vaticano lá na Conferência da China da Mulher, ela contou algumas coisas. E eu queria contar a vocês o que essa mulher disse. Bem, essa mulher disse coisas tremendas. Ela disse o seguinte, aqui nesse livro eu publico algumas coisas. Ela diz assim, quando eu li, ela falando, pela primeira vez, o rascunho do documento da conferência preparado pelo Comitê da ONU sobre a situação da mulher, mal pude acreditar no que eu estava vendo. Por quê? Como tinha sido possível que o programa de ação proposto para a Conferência da Mulher praticamente não mencionasse a palavra matrimônio, maternidade ou vida em família? Um documento sobre a mulher falava de tudo. Num documento de 150 páginas, não aparecia uma vez a palavra matrimônio, casamento e família. Quer dizer, tiraram da vida da mulher essas três coisas. E aí a doutora Mary Ann explica aqui o seguinte, qual é a tática para destruir a família cristã? A tática é essa, atacar essas três realidades. Primeiro, abaixo a família. Segundo, abaixo o casamento. Terceiro, abaixo a maternidade. Vocês sabem que hoje já estão desenvolvendo um útero mecânico, né? Para a mulher poder gerar seu filho numa máquina, não mais no ventre. Abaixo a maternidade. Então, o que essa conferência da mulher pregou na ONU, é que a mulher não deve ter filho, não. Porque o filho estraga a vida da mulher, o filho prejudica a mulher, o filho tira a liberdade da mulher. São Paulo fala na carta a São Timóteo, a mulher se salva pela maternidade. Não quer dizer que só a mulher que é mãe que se salva, não é isso. A igreja valoriza tremendamente as virgens consagradas, mas o que São Paulo quer dizer é o seguinte, a maternidade é fonte de santidade. A mulher que gera seu filho, que educa seu filho, essa mulher, ela exercita o amor, a caridade, essa mulher se santifica. Aí vem essa conferência, não, mulher não é para ter filho, não. Abaixo a família, por quê? Na mentalidade da ideologia de gênero, na mentalidade antifamília, a família é perversa. Por quê? Porque o homem escraviza a mulher, e o homem e a mulher escravizam os filhos. Então vamos acabar com a família. É isso que se propõe, gente, hoje, em algumas mentalidades. Ok? Por isso que nós temos que ser defensores da família. Eu quero ler aqui o que o Congresso do Rio de Janeiro, o Congresso, ele publicou um documento chamado A Carta do Rio de Janeiro. Só que eu tenho certeza que pode ser que ninguém aqui tenha lido, porque não foi publicado nos jornais, nem nas televisões. Mas eu quero ler aqui o que essa Carta do Rio de Janeiro, que foi conclusão desse congresso teológico pastoral sobre a família de 2.000 teólogos do mundo inteiro, o que eles disseram? Primeiro, a família está sob a mira de ataque em muitas nações. Mira de ataque. Você sabe que você faz mira, você faz pontaria para atirar, para matar. Então eles dizem, a família está sob a mira de ataque em muitas nações. Uma ideologia, ou seja, uma mentalidade
antifamília tem sido promovida por organizações e por indivíduos que muitas vezes não respeitam nem os princípios democráticos. Uma dessas instituições é a ONU. 2, temos testemunhado uma guerra contra a família, em nível tanto nacional quanto internacional. Nesta década, em Conferência das Nações Unidas, têm sido vistas tentativas para desconstruir a família, de forma que o sentido de casamento, família e maternidade é agora contestado. Estão vendo? A desconstrução da família está no ataque da família como instituição necessária, no ataque ao casamento, ao matrimônio e no ataque à maternidade. Cortando essas 3 coisas, você corta a família. É o que o documento diz. Depois diz assim: uma linha social materialista ao lado do egoísmo e da irresponsabilidade contribui para a dissolução da família, deixando uma multidão de vítimas indefesas. A família está sofrendo com a desvalorização do casamento através do divórcio, da deserção e da coabitação. Coabitação é só juntar, sem celebrar o casamento nem na igreja e nem no civil. Bom, esse documento vai longe. São uns 30 itens, mais ou menos, que a Conferência do Rio de Janeiro colocou. O que nós precisamos, gente, é a gente defender a família. De que maneira? Primeiro, cuidar bem da nossa família. Primeira coisa, cuidar bem da sua família. Né? Eu me lembro quando eu era menino, meu pai estava construindo uma casa, me lembro direitinho. E uma pessoa, um homem, eu não me lembro bem se ele era pedreiro, se ele era o quê, ele falou assim para o meu pai: Agostinho, você não pega uma mulherada por aí, não? Você não pega essas morenas quentes que tem? Me lembro disso. Meu pai disse: não. E eu escutava. Eu estava com um irmão meu, junto ao Ricardo. O Ricardo lembra disso. E meu pai dizendo para o cara: não, eu sou casado, eu tenho minha mulher, a minha vida é só com ela. Aquilo ficou na minha cabeça com 12 anos de idade até hoje, com 70. Veja que é importante o exemplo de um pai. Meu pai não era um homem estudado, mas um dia ele disse uma coisa que eu nunca me esqueci: meu filho, nunca faça nada contra a sua consciência, não compensa, amanhã você se arrepende. Nunca mais eu esqueci disso. Então a gente tem que cuidar primeiro da nossa família. Você ser um bom pai, um pai que vive para os seus filhos, um pai que vive para a sua esposa, um pai que é fiel. Um homem que não fica aí olhando para outras mulheres, nem buscando filme pornográfico no celular, no computador. Para com isso. Você não pode destruir você, não pode destruir a sua família com pornografia. Certo? Tem que ter a fidelidade. A fidelidade é a base do casamento, é a base da família. A mulher ser fiel ao marido, o marido ser fiel à mulher, e ambos serem fiéis aos filhos. Né? Viverem para os filhos, educar o filho na fé do Cristo e da igreja, como a gente prometeu no altar. Então, primeira coisa, a gente cuidar da nossa família. Né? E aí, gente, tem tanta coisa importante. Quem já participou de encontros de casais, cursos de noivo, você já escutou muita coisa. Né? No relacionamento marido e mulher, não pode faltar a vida religiosa. A gente sabe que o que destrói muito o casamento é a falta de Deus, porque é a graça que o Cristo conquistou para nós com a sua cruz, o Espírito Santo que Ele derramou do céu sobre todos nós, é que nos dá a força para vencer as nossas fraquezas. Nós todos somos egoístas, nós todos somos orgulhosos, não adianta dizer que não é. Nós todos somos preguiçosos, mas quando a gente tem a graça de Deus, a graça potencializa a natureza. Santo Agostinho dizia assim: aquilo que é impossível à natureza, é possível com a graça de Deus.
É possível com a graça de Deus. Sabe, gente, não é fácil você viver casado 10 anos, 20 anos, 40 anos, não. Vai haver momento de briga, vai haver momento de discórdia, mas quando tem a graça de Deus, você é capaz de perdoar, você é capaz de tolerar, você passa por cima e vai em frente, não é? Então é muito importante aí o casal viver o que os psicólogos chamam de harmonia conjugal. São várias coisas importantes, né? O casal não brigar, não discutir. Não, o casal tem que dialogar, não tem que discutir. Discussão é briga. Se começar uma discussão, deixa o outro vencer. Porque o casal não pode ficar discutindo, vai brigar. Tem que dialogar, é diferente. Ok? E tantas outras coisas importantes que no relacionamento dos dois é preciso tomar cuidado. Por exemplo, não ser displicente com o outro. Sabe, gente, uma coisa que nós temos que cuidar no casamento é para o casamento não cair numa monotonia. E você já não vê mais nada nele. Você já não vê mais nada. Não. Os terapeutas conjugais dizem assim: todo dia, diga uma palavra de carinho para o outro. Sabe, gente, o amor é que nem uma planta. A planta, se você não colocar água nela todo dia, ela morre. E não adianta eu chegar aqui, colocar um balde d'água nessa planta uma vez por mês. Não vai adiantar. No segundo mês ela já morreu. A planta tem que ter água todo dia, não é isso? No casamento, tem que ter água todo dia na plantinha do amor. Eles digam uma palavra carinhosa para o outro, todo dia. Oh, meu bem, como está bom essa comida que você fez. Como está bonito essa parede que você pintou, não sei. Como ficou bom esse trabalho que você fez. Gente, o elogio levanta a pessoa. O casal não pode ficar um reclamando, se lamuriando, colocando um oxigênio contaminado dentro do casamento, dentro da família. Não. Vamos trocar a reclamação, a lamúria, pelo elogio, pela esperança. Mas tudo isso é preciso ter a graça de Deus. E eu quero terminar dando um testemunho para vocês. Minha mãe, nós éramos 9 irmãos, hoje somos 7, morreram 2. Minha mãe, meu pai, todo dia, às 6 horas da tarde, em ponto, nos reunia para rezar o terço. Todo dia. Podia chegar o presidente da República em casa. O senhor quer esperar aí na sala, porque são 6 horas, nós vamos rezar o terço, ou o senhor quer rezar com a gente? Não suspendi o terço por nada. Gente, foi a coisa mais maravilhosa que a minha família, a família de meus pais e de meus irmãos experimentamos. Eu tenho a alegria de ver que nenhum dos meus 7 irmãos se separou. São 8 homens e uma irmã. A irmã já morreu. Meus 8 irmãos, homens, nenhum deles está fora da igreja, nenhum deles se separou da esposa, pela graça do terço que minha mãe rezava todo dia. Vou te dar uma receita muito fácil para você manter seu casamento, sua família. Reze o terço todo dia. E você vai ver que vocês vão ser vitoriosos. Deus abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.